Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós vamos começar nossa aula extra de número 6. Nós vamos tratar do ministério de apóstolo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4. Vamos estudar sobre o apostolado. Já estudamos o primeiro tópico, o colegiado apostólico. Vamos dar continuidade na sequência, falando sobre o apóstolo Paulo, a apostolicidade atual, e assim vamos concluir esta aula. Comentário. Na lição que nós postamos, nós iniciamos falando sobre os 12 apóstolos, e também falamos sobre o apóstolo Paulo. E falamos também que há outros apóstolos depois de Paulo. Começando o nosso comentário. O apóstolo, ele é um missionário. Quem é o missionário na nossa igreja? É aquele que é enviado, olha aí, aquele que é enviado em missão a um outro lugar. Então o apóstolo, ele é um missionário. Então nas Assembleias de Deus, o apóstolo é aquele que é enviado. Quando eu falo de apóstolo, irmão, não estou me referindo aqui à pessoa que tem a estrela maior. Não, estou falando do ministério, do serviço prestado. Porque as pessoas, quando falam em apóstolo, entendem realmente, muitos deles, mal, e abroga-se para si um título, e sendo ele o apóstolo, ele é maior do que todos. Não é esse sentido. Tem umas pessoas que nem conhecem a Bíblia e procura títulos e acaba se errando, até mesmo colocando, por exemplo, não, aqui eu sou patriarca. Patriarca? O patriarca está lá do Antigo Testamento, é o menor de todos em termos de função. Agora veja aqui, um apóstolo, ele é enviado. Um missionário pioneiro em alguma região aonde pode ser atuado com seu ministério, ok? Para consolidar a sua missão, ou seja, ele tem que ser apto na sua missão, tem que fazer missão realmente. Então Pedro escreveu que sua missão alcançou os mais diversos longínquos países. O apóstolo Pedro falou sobre si quando ele alcançou várias partes da terra, certo? Longínquos países. Onde está isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos estrangeiros da dispersão. Amém? Aí nós temos agora o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos e profetas não pode ser tirado e nem exterminado. É só do Antigo Testamento. Não mais existe. Estão tirando o quê? Alicerce da qual nós fomos fundados. Não, o Antigo Testamento não serve, só serve o Novo. Estamos tirando a base da doutrina apostólica, o alicerce. Nós somos uma igreja fundada com o fundamento dos apóstolos e profetas. E jamais foram exterminados. Se tirar o fundamento, cai tudo. Certo? Então essas bases, elas continuam sendo a base da edificação da qual a igreja ainda continua atuando neste mundo. Efésios 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadão dos santos e família da casa de Deus. O ministério de apóstolo, ele é o fundamento. Amém? Então são os ministérios do fundamento, apóstolo e profeta. Eles carregam no seu ombro a autoridade que Jesus lhe constituiu. Esses ministérios, ele traz consigo a habilidade de governar e administrar a obra de Deus. Ele governa e administra.
Deus sempre começa com um ponto de origem singular e termina com pluralidade. Começou com os 12, mas tem outros diversos apóstolos. Então começou com um sacerdote. Hoje ele tem um reino de sacerdote. Começou com um sacerdote e agora tem um reino de sacerdote. Amém? Ele tinha um cordeiro e agora ele nos envia como cordeiros para triunfar sobre os lobos. Ele tinha um Adão que produzia uma raça caída, mas agora ele, como segundo Adão, tem sido realmente, através da sua igreja, trazido muitos filhos santos para si. Quem tem a chave do conhecimento? Alguns até hoje creem que a chave do conhecimento, como os papas há tempos atrás, quando o povo vivia em trevas de conhecimento, na verdade os apóstolos e profetas, depois dos eminentes apóstolos, seriam enviados e mortos por aqueles que se dizem donos do conhecimento. Lucas 11:49. Por isso também a sabedoria de Deus disse: profetas e apóstolos lhes enviarei, e a muitos deles matarão e perseguirão a outros. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Verdadeiramente vos asseguro que a esta geração se pedirá contas de tudo isto. Aí nós temos a continuidade do apostolado. Paulo aparece entre eles. Amém? E chegamos agora exatamente nesses outros apóstolos. Veja aí, o apóstolo Barnabé. Vamos estudar essa parte aí? Vamos lá. Barnabé, será que ele é um apóstolo? Veja o que Dr. Lucas, ele disse ao reconhecer o ministério de Barnabé, também conhecido como apóstolo. Atos, capítulo 14, versículo 14. Então aparece aí o Barnabé. Veja aí o texto. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Certo? Continuando aqui, ó. Havia mais apóstolos? Veja que Paulo testemunha que Cristo apareceu primeiramente aos 12 e depois a todos os apóstolos. Jesus apareceu primeiro aos 12, está onde? 1 Coríntios 15, versículo 5 ao 8. Que diz, mais uma vez, falando, vamos lá. Ele apareceu, ó, veja que Paulo testemunha de que Cristo apareceu primeiramente aos 12, certo? Quando Cristo ressuscitou, ele apareceu primeiro aos 12, depois a todos os apóstolos, Veja que depois dos 12, eu tenho mais apóstolos, certo? Depois a todos os apóstolos, querendo dizer que apareceu primeiro aos eminentes e depois ele apareceu aos demais apóstolos. Veja o texto, que ele apareceu depois da sua ressurreição a Pedro, a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Glória a Deus. Enfim, por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Em Mateus 10, capítulo 10, verso 2 ao 4, temos a lista dos 12 apóstolos. Mas em 1 Tessalonicenses, nós lemos que Silas e Timóteo têm a missão de apóstolo.
aparece aqui mais dois, ó. Silas e Timóteo. Onde está escrito? 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Veja aqui, ó. 1 aos Tessalonicenses 2 e 7. Ainda que poderíamos exigir de vós os nossos honorários como apóstolos, olha aí, ó. Os nossos honorários como apóstolos, tá certo? Veja que está aí no plural. E veja que o texto diz o quê? Paulo, Silvano e Timóteo. Tá claro, muito claro. Bênção de Deus. Então, veja aí. Os sinais do ministério apostólico. Os sinais. Paulo, o apóstolo, revela os sinais do ministério apostólico, os quais são vistos. Veja aí o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, verso 12. Então, 2 aos Coríntios, 12 e 12. Ok? Que diz assim, ó. Verdadeiramente, os sinais do meu apostolado foram operados no meio de vós, em toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Isso significa que os 12 apóstolos, todos eles faziam sinais, prodígios e maravilhas. Então, somente aqueles 12, que são os eminentes, que são os primogênitos, eles tinham a primazia, porque andavam com Jesus. O que nós observamos, que estes sinais aqui, presta atenção aí, ó, diferenciavam estes apóstolos dos falsos apóstolos dos seus dias e dos nossos dias. Então, os sinais seguirão os que creem. Então, Jesus continua conosco, operando sinais, prodígios e maravilhas, para mostrar a diferença entre os falsos e verdadeiros apóstolos. Veja aí. Paulo instituiu a Tito com esta responsabilidade. Tito 1 e 5. Aí nós vamos estudar nas próximas aulas a respeito do bispo, dos presbíteros, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. A obra do Espírito Santo, os primeiros apóstolos foram preparados por Cristo. Então sempre é por Cristo, através, vamos dizer, por imposição de mãos. Porque nós já temos pessoas depois de Cristo, temos Paulo, temos hoje a Igreja de Cristo ainda atuando na mesma modalidade, pelo Espírito Santo. Amém? A obra do Espírito Santo, os primeiros apóstolos foram preparados por Cristo e os demais que vieram depois foram preparados pelo Espírito Santo. Se Jesus estava com os discípulos, era ele. Agora Jesus sobe e vem o Espírito Santo. Então agora é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então temos prova de que novos apóstolos foram estabelecidos depois de Paulo, preparados pelo Espírito Santo de Deus. Veja, mais apóstolos depois dos 12. Andrônico e a Júnia. O próprio apóstolo dos gentios declarou isto em sua saudação dirigida aos seus discípulos em Romanos. Então o texto está em Romanos, capítulo 16, versículo de número 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são muitos conhecidos e estimados entre os apóstolos. Quando diz o texto entre os apóstolos, significa que eles eram apóstolos, certo? Por exemplo, nós temos o Papa chamado Bento, Francisco. Então, Francisco está entre os papas que existiram, e sendo ele Papa.
Amém? Então veja, eu estou dando um exemplo para vocês verem aí. Veja que esses também creram em Cristo antes de mim, Paulo dizendo. Entre os apóstolos que Andrônico e a Júnia está, aqui no sentido entre eles, significa que ele era um apóstolo. O exemplo que a gente deu foi no caso do Papa Francisco, certo? Para confirmar entre eles, o entre eles. Tiago, irmão de Jesus, este não era o apóstolo registrado na lista dos 12. Então eu tenho Tiago dos 12, presta atenção, que era dos 12, e tem o Tiago mais na frente, irmão de Jesus na carne, filho de Maria. Eu tenho 2 Tiago. Esse foi morto à espada, esse Tiago aqui foi presidente da igreja, certo? Quando ela foi fundada ali em Jerusalém. Então, Tiago foi um dos muitos que foram reconhecidos com o ministério de apóstolo. Onde está? Gálatas capítulo 1. Veja aí, vários apóstolos sem ser da lista dos 12. Capítulo de número 1, versículo de número 18. O texto diz: então, depois de 3 anos, quis subir a Jerusalém para avistar-me com Pedro, com quem estive 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Eu não vi outro apóstolo, senão foi o Tiago, que era o irmão do Senhor. Eu não vi outro apóstolo, senão o Tiago. Então o Tiago seria quem? Um dos apóstolos, que era o único que ele tinha visto quando foi visitar e ver Pedro. Tito e outros novos apóstolos, nominado por Paulo o apóstolo. Então, quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são apóstolos das igrejas. Olha aí, a nossa lição nos ensina que existe apóstolos fora dos 12, na própria revista. Amém? E aqui nós estamos continuando ensinando o que a revista está nos ensinando, que existem esses apóstolos, e nós estamos destacando na Bíblia quem são eles. E nós chegamos em Tito. Tito é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são apóstolos das igrejas. Glória a Cristo. Glória para Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Amém? Aqui diz que Tito é também um apóstolo. Veja aí, meus irmãos, apóstolo fora dos 12. Veja que no texto da lição, mostra, no Novo Testamento, indica que havia outros apóstolos que também havia sido dado como dons à igreja. Olha, havia outros apóstolos. Olha, aparece Paulo e Barnabé. Veja os textos, ok? E continuando aqui, aparece os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Tá vendo? Isto aqui mostrando que existe apóstolo depois dos 12. Olha os textos bíblicos aí, ok? Agora nós vamos ver um outro novo apóstolo, chamado Epafrodito. Existem muitos apóstolos. E a gente vê, depois de Tito e de Paulo, nós vemos que pouca gente desconhece esses outros apóstolos. Está na Bíblia. É totalmente desconhecido por muitos, e até mesmo do povo de Deus em geral que não lê a Bíblia. Então, olha aí, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Todavia considerai necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro militante, vosso apóstolo e servo. Vosso apóstolo e servo, supridor das minhas necessidades. Filipenses 4 e 18, Filemão capítulo 2.
Amém? Que estudo precioso, né? Falando sobre os apóstolos. Agora, continuando. A igreja de Éfeso provava os apóstolos porque, naturalmente, sabia que o ministério apostólico continuava. Irmãos, se a igreja de Éfeso provava se realmente tinha, ou seja, os apóstolos falsos, que eram falsos, eles provavam eles porque realmente tinham os apóstolos verdadeiros. Amém? Por isso que provava. Aquela igreja da Ásia sabia que os que se autodenominam apóstolo, mas não passam na prova da igreja. Apocalipse 2, versículo 1 ao 3. E que tendes provado que dizem ser apóstolos, os que dizem ser e não são, e os que descobriste mentirosos, e sofreste por amor do meu nome, e tem tido paciência, e não desfaleceste. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 3.